Bom dia, gente! Boa segunda-feira, estamos começando agora e vamos falar então hoje sobre ressignificar. A gente sabe que a gente escuta bastante essa palavra, mas muitas vezes até a gente repete a palavra sem saber o que é. E é muito importante então que você convide as pessoas aqui para entender o que é. Bom dia, tá? Tudo bem? E então envie aqui, tá bom? E é importante também que você coloque aqui o coraçãozinho para que essa live chegue para outras pessoas. Então, gente, vamos lá. Eu quero saber quem aí não suporta segunda-feira. Pensa, gente, segunda-feira chegou, que dia terrível. Já acorda pensando assim, por que que eu acordei? Não tem como, né? Bom dia, pastora Lilian, tudo bem? É o seguinte, gente, tudo é aquilo que como a gente enxerga e como a gente encara, né, o que tá na nossa frente. Não tem como correr da segunda-feira, né? Ela tá aí, a gente gostando ou não. E isso depende da gente, então. Eu fico pensando assim, ó, se você tem algum problema com a segunda, alguma coisa tá errada, gente. Porque se você é daquele tipo que ama gritar aos quatro ventos, sexta-feira chegou e chega domingo, já começa aquele desespero. É porque ou você não tem um trabalho que você tenha prazer em exercê-lo, né? Porque geralmente é segunda-feira quando a gente começa a nossa vida produtiva, a semana começa, ou você tá querendo, muitas vezes, não encarar a realidade. Isso é um grande problema. E aí é que entra a questão da ressignificação, da gente avaliar os nossos valores, as nossas crenças, né? Bom dia, Lara, tudo bem? E é isso, gente. A gente precisa realmente tomar iniciativas para que a nossa vida mude, porque muitas vezes a gente fica só no âmbito ali, só naquele campo de reclamação e não sai desse comportamento, e isso não vai trazer nada de bom pra gente, né? Então, o que é ressignificar? Eu peguei um dado aqui para vocês que eu acho que é muito significativo sobre os atletas paralímpicos. A grande maioria ali, né, se não sofreu, já nasceu, né, com algum problema, alguma deficiência, 35% deles sofreram acidentes que trouxeram para eles lesões irreversíveis, né, que ocasionou ali aquela deficiência ou dificuldade ou limitação. Mas, gente, eles são a maior prova de que a gente pode sim ressignificar as nossas dificuldades, as nossas situações difíceis, porque eles simplesmente se tornam atletas, gente. Atletas que trouxeram medalhas, né? A gente fala aqui os nossos para-atletas brasileiros para nossa nação, que trouxeram um orgulho e que ressignificaram a vida. E é isso, gente. A ressignificação é a gente enxergar, né, ou uma dor, ou um evento difícil, ou mesmo uma própria segunda-feira, que às vezes a gente não quer encarar ela de uma forma real. A gente traz uma ressignificação. A gente faz com que essa dor ou essa própria essa questão que está mal resolvida dentro da gente se torne algo que vá fazer parte e com alegria. Então, gente, ressignificar é justamente isso, é você ter a decisão de encarar algum fato que te traz ou alguma dificuldade ou alguma dor de uma forma diferente e fazer com que isso seja algo que realmente vai fluir na tua vida, que você vai fazer com que esse sentimento se torne algo que vai fazer você crescer, né? E é muito importante nesse processo de ressignificar a gente aprender a lidar com as nossas dificuldades. Isso aí que traz grande crescimento pra gente. E também a gente encarar os problemas como ou mesmo uma dificuldade de gostar de um dia da semana, como uma chance da gente crescer, né? De trazer crescimento pra nossa vida. Muitas vezes a gente também precisa parar pra pensar aonde é que foi que eu comecei a não gostar da segunda, trazer a memória, como é que foi na época da escola, que você não gostava de acordar cedo e aí você trouxe pra vida, ou você entrou naquele ciclo de reclamação que às vezes a gente nem sabe por quê, que a gente não gosta da segunda, mas a gente só tá repetindo algo que a gente ouviu a vida inteira. Ah, segunda-feira é terrível, não gosto de segunda, é péssimo. E
E isso realmente, às vezes a gente tá só repetindo um hábito, né? A gente tá repetindo coisas que a gente viu nos nossos pais ou pessoas que estavam próximos da gente, e a gente entrou nesse ritmo aí da repetição e nem sabe por que a gente não gosta, né, da segunda. Então, gente, é muito importante que a gente consiga ver o primeiro dia da semana de produtividade de uma forma diferente, porque pensa, é o primeiro dia que você já começa ali para sua semana. Se você já começa pensando negativo, pensando que é um dia terrível, que sabe, que você traz para você tristeza, porque você saiu no final de semana todo animado, e aí você chega na segunda pensando, nossa, começou, que terrível. Você vai levar essa energia, essa mentalidade pro resto da tua semana. Então, gente, como que a gente pode fazer isso de forma prática? Eu vou dar alguns passos para vocês aqui. E ao decorrer da nossa jornada, a gente sabe que é o primeiro dia, que é um dia que realmente vão ter menos pessoas porque é um feriado, e eu comecei literalmente nesse dia pra justamente estar aqui quem realmente se interessa, né? A gente vai falar sobre alguns conceitos e ao longo dessa jornada eu vou passando para vocês passo a passo, tá bom? Para você ressignificar, primeiro você precisa mudar a mentalidade, aquilo que eu falei, né? Você precisa primeiro querer mudar, entender aonde é que isso começou, aonde foi que você começou e por que você começou a não gostar da segunda. Volte, né? Traga à memória aquilo que você... Como é que foi? Você entrou num padrão, como eu disse, de repetição? Era algo que você adquiriu na sua infância, na sua adolescência, né? E você entender que todos os dias são uma bênção. Todos os dias você teve a chance de acordar, né? Acordar e tá aí, né? Na vida, cheio de saúde, pronto, disposto a trabalhar. E às vezes é um trabalho que te traz, né, o seu sustento, e você detesta estar naquele lugar. Aí você tem duas opções. Ou você vai realmente entender que o problema tá com você e você tá entrando, né, nesse ciclo de reclamação sem motivo, ou realmente às vezes é um trabalho que não te traz, né? Você não consegue estar lá, mas você precisa do trabalho. A gente entende que também tem essa situação. Então, nesse caso, você precisa se programar, né, pra justamente você ter essa reserva para um dia você poder estar em outro lugar. Porque a vida é muito curta, gente, pra gente entrar num ciclo de reclamação e não decidir fazer nada para mudar. Então, hoje você pode começar dar o primeiro passo para essa mudança. E a gente pode fazer isso juntos, e eu tô aqui para ajudar vocês nisso, ok? E aí entra a questão de você pensar, ok, e agora? O que eu tenho que fazer então? Eu decidi, vou ressignificar as minhas segundas, a minha semana. O que eu tenho que fazer? Gente, primeiro eu quero dizer pra vocês que não... Oi, Maria, tudo bem, Maria Luísa? Que não é fácil, sabe? Porque às vezes é um hábito que você tá carregando a vida inteira, mas você decidir já é o primeiro passo. Então, o primeiro passo já foi dado. Você tá decidindo fazer diferente. O segundo passo é você entender que é um processo, que é algo que você precisa trilhar dia a dia, uma caminhada que não vai ser do dia para a noite. Você precisa ser consistente e determinado em fazer diferente. Então, segunda coisa. Aí depois, o que você precisa? Planejamento, gente. Tem que sim ter um planejamento, porque se você não fizer um planejamento, você vai acordar na primeira segunda-feira, eu vou decidir, vou mudar a minha cabeça. Na segunda já vai estar mais ou menos. E na terceira ele já vai desanimar e não vai fazer mais. Então tem um planejamento. Eu vou passar para vocês uma tabela, tá? Vai ser uma de segunda-feira mesmo, assim, do que você tem que fazer. Acho que eu vou fazer inclusive semanal, tá? Para vocês levarem isso para os outros dias da semana. E ali vai ter os horários, aí você vai dando todas as suas atividades, o que eu faço, tá? Eu vou passar o que eu faço, que eu indico para vocês. Vocês colocam ali tudo que vocês têm que exercer durante o dia. Todas as atividades. Gente, eu coloco até assim, ó. Arrumar a cama. Sabe assim, o básico. Por quê? Você vai dando check ali do lado, isso te traz uma sensação maravilhosa de que você realmente está cumprindo todas as tarefas que você tem pro dia, tá? E vai te dando essa sensação, e você vai ficando super empolgado de que realmente você tá dando conta. E é uma forma também de você não procrastinar, tá? Que é o que acontece também muito. Existem estudos que mostram que a segunda-feira é o dia onde a gente mais procrastina, porque a gente vem do final de semana com aquela
energia de tô curtindo, tô em casa, tô no meu descanso, né? E aí, chega na segunda, você não resolve o que você tem pra resolver. Então, ajuda muito o planejamento, tá? É importantíssimo. Eu vou disponibilizar pra vocês essa tabela e eu vou explicar pra vocês como que vocês vão ter acesso a elas, tudo bem? E aí, gente, por que que a gente começou a questão da segunda-feira, do milagre da segunda-feira? Porque é a partir de um sim para um dia que você pode mudar toda a sua rotina, mas a gente tem que começar uma coisa de cada vez. Então, começamos por aquele dia que é o mais, coitado, né? O mais atacado, o problema tá na segunda, o problema tá que eu não gosto de voltar à rotina, então eu achei de colocar ali a culpa na coitada da segunda-feira. Então, a ressignificação, gente, ela é muito importante, por isso que eu decidi a gente começar falando sobre o que é o conceito. Porque muitas vezes, como eu disse, né, a gente tá repetindo, eu quero ressignificar as minhas dores, eu quero ressignificar os meus traumas, mas a gente nem sabe o que significa. Então, ressignificação é a capacidade que você tem em decidir, em mudar um evento que te traz uma lembrança ruim ou te traz dor, para você usar disso, para você trazer uma lição para tua vida e fazer diferente. Então, a ressignificação depende unicamente de você. Ninguém pode ressignificar nada por você. Porque é a tua mentalidade que precisa mudar, sabe? É a tua decisão. Não tem como eu vir aqui, eu posso falar segundas-feiras infinitamente para vocês. Se você não disser eu quero, a gente não vai dar passo nenhum, ok? Então, eu vou repetir bastante hoje sobre isso, para que vocês realmente tenham essa consciência, tá? E possam decidir junto comigo fazer essa caminhada. Então, hoje é um convite para vocês também pensarem, para vocês refletirem aquilo que vocês precisam ressignificar quanto à segunda, tá? Então, se você tá com um papelzinho e caneta aí, eu peço para que você anote, tá? Para você fazer esse exercício durante a semana, para você trazer à memória o que foi que fez com que você não gostasse do segundo dia da semana, né? Não é o primeiro, o segundo. E geralmente as pessoas falam primeiro porque é o primeiro dia de trabalho, o primeiro dia das responsabilidades. A gente sabe que, mesmo a gente tá no e-mail esse ano, todo diferente, né? Tem a quarentena, muita gente de home office, mas a gente não consegue fugir das nossas obrigações que estão aí, né? Independente delas serem de trabalho ou familiar, tá? Muitas mães, acho que eu vou falar agora um pouquinho para as mães, porque eu tenho um público de mães, também passaram a trazer mais uma responsabilidade, que é a questão das aulas online. E aí eu já vi várias mães falando, gente, amanhã é segunda, entra em desespero muito mais do que antes, quando as crianças estavam em aula, na escola. E, gente, não tem, um claro exemplo de que não tem o que a gente fazer. O que você vai fazer? Você não tem como correr. Você vai ficar... Vai estar dezembro, daqui a pouco você vai estar reclamando que tá chegando a segunda. Tudo bem, passou aí um ano todo praticamente. As crianças tiveram um mês e meio de aula na escola, né, fisicamente, né, sem ser online. E o restante foi todo em casa. Vai dar dezembro, você ainda tá reclamando que vai chegar a segunda. Não tem como, gente. E isso é um hábito que as pessoas às vezes carregam a vida toda, tá? E aí, o que a gente tem que pensar? Ok, vamos dar um exemplo que seja o teu trabalho, né? Que te traz esse problema, que te traz esse pavor da segunda. Você já parou para pensar que muitas vezes o problema não tá no seu trabalho? Pode ser que você tá encarando, não independente de onde for, você pode mudar de trabalho, você pode, né, tá ali em outra empresa ou trabalhando por conta, mas você ainda assim permanece reclamando. Por que eu tô aqui falando sobre a reclamação? Gente, a reclamação, ela é um ciclo vicioso e eu tenho certeza que você conhece uma ou duas pessoas, pelo menos, pensa aí, traga a tua memória, que tem esse hábito de reclamar. Gente, e quem tem o hábito de reclamar, vai reclamar pra tudo. Pra tudo. E não vai achar solução pra nada. Porque o prazer está em reclamar.
E, gente, a reclamação, ela é a murmuração, né? A murmuração, ela não te faz sair do lugar. Ela traz pra tua vida um atraso, porque você tá vendo as pessoas acontecerem, as coisas ao redor, né, fluírem, mas você escolheu aquele lugar de reclamar. E você não faz diferente. E você estaciona, e à medida que você vê as pessoas evoluírem ao teu redor, as coisas acontecerem, você entra, parece que é um ciclo que te puxa, sabe? E que não faz você avançar, porque aí você reclama mais ainda. E você vê que você tá ficando pra trás, e pra trás, e pra trás. E isso realmente te traz uma situação de frustração. Então, se você é essa pessoa, muitas vezes você pensa, eu conheço duas, mas uma delas sou eu. É tempo, gente, nunca é tarde pra você mudar. Porque a reclamação, ela não traz frutos, sabe? Frutos que você possa se realmente... trazer coisas boas pra tua vida, sabe? Não traz bons frutos, né? Traz frustração. O fruto da reclamação é a frustração. E o que a gente pode fazer? Pode ressignificar isso. Você pode mudar isso, gente. Vocês podem mudar a mentalidade, sabe? Em decidir gostar da segunda, em decidir fazer diferente, em decidir que você vai dar um fim na reclamação, que você vai fazer... dessa situação um motivo para você depois pensar na tua história e ver que você saiu desse ciclo, que você decidiu fazer diferente, porque eu posso estar aqui falando com vocês podem ouvir inúmeras pessoas, sabe, falando sobre a reclamação, mas é aquilo que eu volto a dizer, depende de você, você tem que decidir, você tem que querer estar nesse lugar, sabe, de mudar. Então, a gente precisa realmente ter essa necessidade de mudança, sabe? De mudança e de querer fazer diferente, tá? Então, o que você precisa? Primeira coisa, para começar a mudar a tua mentalidade, ok? É você encarar aquilo que realmente é um defeito. É difícil, gente, porque a gente às vezes não quer ver, né, os nossos defeitos. Mas eu vou te pedir para você pegar um caderno, assim que a gente terminar aqui, e você listar pelo menos 5 coisas que você encara como problemas para você não gostar da segunda, tá? Eu procrastino, eu tenho preguiça, eu realmente entrei num padrão de reclamação que eu nem sei por que eu falo todas as vezes, não gosto de segunda, eu só tô repetindo o que eu vi a vida inteira. Eu não gosto do meu trabalho, tá? Tudo isso você vai fazer. Lista pelo menos 5 coisas que te fazem não gostar da segunda. Por quê? Porque você você vendo, você visualizando os motivos, fica muito mais fácil de você entender por onde você tem que começar, sabe? Por onde que você precisa mudar. Se o problema é o trabalho, que para você é realmente insuportável, um lugar onde te traz tristeza, um lugar onde te traz opressão, você precisa entender, você colocar ali no papel, que você precisa buscar uma solução. E se a solução for você se programar financeiramente para que daqui a algum tempo você consiga, né, sair desse emprego e buscar outro com tranquilidade, sabe? Ou já ir se programando financeiramente, mas também buscando novas vagas, isso é algo importante, porque você precisa agir, gente. Precisa agir, precisa sair do campo da imaginação, da hipótese para fazer acontecer, tá? E aí, o que acontece? Você começa a visualizar, é muito importante a gente visualizar aquilo que te traz as dificuldades. Outra coisa, você vai precisar também colocar pelo menos 5 falhas tuas, sabe? Eu não gosto da segunda porque realmente eu sou uma pessoa que tem dificuldade em sair do mundo da fantasia, porque tem gente que parece que entra na sexta-feira pensando que nunca mais vai chegar a segunda, que não vai trabalhar mais, que vai ficar só lá no final de semana, e a pessoa simplesmente não quer aceitar. E, gente, a vida não é isso, sabe? A gente precisa entender
Que a gente, gostando ou não, a segunda-feira vai amanhecer, as coisas vão acontecer e você precisa encarar com maturidade, sabe? Então coloca ali o que é o teu defeito, o que é a tua falha no teu caráter, que faz com que você não aceite as coisas que te confrontam, sabe? Às vezes a segunda-feira tá te confrontando e você simplesmente quer ignorar. Quer, ai, tá bom, vou fazer de qualquer jeito. Gente, isso é uma maior prova que você não amadureceu, que você tá levando com infantilidade aquilo que não te agrada, tá? E por que eu tô falando isso? Porque para você decidir ter o passo de ressignificar, você precisa encarar o que é a tua limitação, para você ser efetivo nesse processo de ressignificar. Porque durante o processo de ressignificação, você vai se confrontar muitas vezes com coisas que para você vão ser difíceis, sabe? Vão ser complicadas. Você vai pensar assim, ó... Bom, eu vou dar um exemplo prático aqui. Na segunda, eu vou começar um projeto incrível, sabe? Que eu marquei uma reunião com pessoas que vão me ajudar na execução desse trabalho. Mas aí, simplesmente, eu chego lá e desmarco. Porque eu não tô disposta, porque eu acordei, fui dormir tarde, acordei cansada, porque simplesmente não tô afim. E aí, o que você faz? Você desmarca. Além de você faltar com respeito com as pessoas, você tá procrastinando um projeto teu. Você tá atrasando a tua vida, sabe? E isso, gente, é sim uma falha de caráter. Porque quando você dá a tua palavra, quando você... sabe, faz um compromisso e você volta atrás simplesmente porque você não tá afim, isso mostra uma falha de caráter, que é você não querer, sabe, crescer, gente, isso é uma infantilidade, porque, não quero, simplesmente não quero, então deixa, sabe, vou desmarcar, deixa depois, as coisas acontecem depois, e não é bem assim, tá? Não é bem assim, a gente precisa crescer, a gente precisa fazer diferente. E muitas vezes a gente olha as pessoas progredindo e a gente quer os frutos, mas a gente não quer fazer a caminhada. A gente não quer fazer a caminhada, a gente não quer crescer. E por que eu comecei essa jornada, gente? Porque muitas mensagens que eu recebo aqui têm sim o cunho espiritual, que é o que eu falo bastante, né? Mas eu entendi que muitas coisas as pessoas colocam sobre a espiritualidade para justificar a falta de intencionalidade na hora de resolver um problema que é prático, sabe? Olha, um exemplo clássico que eu recebo aqui. Eu tô com muita dificuldade em produzir, eu acho que eu tô com depressão, eu não tô... Sabe? Aí você conversa com a pessoa, vai a fundo, não é simplesmente uma depressão, a pessoa só tá com aquela procrastinação que já tomou conta da vida da pessoa, sabe? A pessoa já tá ali naquele marasmo. Você faz um exercício físico? Não. Você tem um planejamento semanal? Não. Não tem. Você é uma pessoa que tá disposta a fazer diferente, a acordar mais cedo? Não. Então, assim, gente, não tem como, sabe? É muito fácil, às vezes, a gente falar, eu acho que eu tô com um problema espiritual, sabe? Pode até ser que tenha, mas a gente também tem que fazer a nossa parte. Até porque eu faço uma live aqui de sexta-feira, que é a oração. E existe duas coisas na oração, que até compõem a palavra. Orar e ação. Então, Deus espera que Ele faça o sobrenatural, mas que a gente faça o natural. E na sexta-feira nós estamos aqui para orar. E nas segundas-feiras nós estamos aqui unidas para agir, ok? Então... a primeira coisa que você precisa fazer hoje, nós vamos falar só sobre ressignificar. Então, não deixe de fazer essa lista, ok? Pelo menos 5 defeitos que você acha de falhas no teu caráter que fazem com que você seja uma pessoa procrastinadora, tá? E 5 coisas, 5 situações em que você enxerga que te dificultam a ser uma pessoa que vai agir, que vai ressignificar, que vai, sabe, mudar de fato o que é a segunda-feira. Isso é muito importante. Não deixe de fazer isso e, de preferência, num lugar onde você vai ficar muito visível, que depois você possa anotar ao lado, porque daí a gente vai entrar numa outra fase onde
nós vamos colocar ali as soluções, possíveis soluções, né? Pra você vislumbrar o que que é. Então, gente, obrigada por vocês estarem aqui. Eu sei que é um feriado, mas vocês são vencedores, porque são pessoas que decidiram, em pleno feriado, acordar mais cedo pra gente começar essa caminhada que tenho certeza que vai gerar bons frutos pra todos nós, ok? Então é isso, gente. Um grande beijo pra vocês. Obrigado e uma ótima segunda-feira.